Deixa eu falar, você chegou tarde na minha vida então, cara, porque, tipo assim, quando eu era adolescente, teve feira de ciência na escola aqui onde eu estudava. O projeto meu era fazer uma montanha com lava. Eu fiz com caixa de ovo, molhei tudo, fiz uma montanha assim, fiz um buraco no meio, coloquei sal de fruta dentro lá. Aí era a expectativa, né? Falei, vem cá, todo mundo. Aí colocava água para cima. Foi meu projeto de feira de ciências, para aprender como que é. Você como criou discípulos. Se eu não me engano, no vídeo que a gente divulga o projeto, tem exatamente um experimento parecido com esse aí. Eu fiz isso. Você fez discípulos. E foi assim, na época eu não tinha acesso à internet nem nada. Eu pensei, falei, eu coloquei dentro de um copinho, um dia, eu coloquei heno e coloquei água, eu achei legal aquela espuma subindo do nada. Eu falei, eu vou fazer na Mas quem sabe, daqui a pouco seu filho vai ter uma carteira digital com criptomoedas educacionais, Sim. que ele mesmo conquistou por mérito próprio, recebendo, acho que a cada bimestre, um depósito para ele usar essas moedas no dia da feira de ciências. Tomara. E assim, você comentou da rede municipal receber isso aí, as crianças, tudo mais lúdico mesmo. Colocaram pra gente e as professoras ficaram meio pé da vida. Porque assim, a gente tem que atender uma demanda, a gente sabe que o currículo, que nem a gente comentou no começo da entrevista, que ele é defasado, as professoras têm ciência disso. Quando a gente vai lá no começo do ano, todo começo de ano, a gente escolhe os livros que a PNE manda pra gente, e a gente escolhe o menos pior. Né? Eu falei, não, vai ser esse aqui que é o menos pior. Aí a gente começa a folhear o livro. Eu não sou professor de sala, mas eu escuto das professoras de sala. Eu falei, nossa, só isso. Aí só que é obrigado a dar o conteúdo daquele livro, né? Aí fala assim, então a gente dá o conteúdo desse livro e adiciona o que de prática a gente sabe que é melhor. Então o livro ele acaba ficando muito abaixo. Ele fica até abaixo do básico. Tem horas. Aí agrava no sistema estadual. Eu trouxe o Fábio da POSP aqui, ele pontuou um monte de coisa. Viralizou um vídeo dele, inclusive, sobre apagão de professores. Tá tendo. E eu tô vivendo isso aí, eu tô vendo que é real. Ele falou sobre os livros digitais, agora tá manuais do FEDER, que é da educação aqui, né? Ele falou que tá tendo muito erro de datas, tá tendo erro conceitual, falando que São Paulo, cidade de São Paulo, tem praia. Tá no livro, tem um livro desse. Quer dizer, você pontuou um negócio muito importante, que é, tipo, a educação tá muito sistematizada e tá para baixo. Então, iniciativas dessa é muito importante. Para quê? Para despertar o senso crítico. Eu, dentro da minha aula de educação física, eu tento despertar isso. Tento bolar ideias, falar, galera, vocês têm que começar a cobrar de si mesmo, mas de uma forma leve. E também cobrar os professores para que cada vez vocês mais se engrandeçam na parte cognitiva, na parte de conhecimento, e entender que o momento é necessário. E eu vejo de verdade, infelizmente, através das redes sociais, que a gente é bombardeado a todo momento com propaganda e imediatismo. E isso é um problema grave na questão da educação financeira, né? Que a gente apregoa. Aí eu escuto de muitas pessoas falando assim, eu vou aprender educação financeira, mas para economizar o quê? Eu não tenho dinheiro para economizar. Tudo que eu ganho eu tenho que gastar com alimentação, ou preciso comprar minha moto, pagar minha moto, consertar minha moto, blá, blá, blá. Eu estou passando por situação parecida, mas eu entendo que é um momento, uma fase, que daqui a pouco eu vou melhorar nessa parte também. A educação financeira é realmente importante desde a base mesmo, cara? O que você tem a dizer sobre essa educação financeira, cara? Porque, assim, eu estou dizendo de crianças de primeira série, que tem lá 8 anos de idade. É importante já desde os 8 anos aprender educação financeira? Ô, Fábio, essa pergunta é importante, porque vamos comparar, por exemplo, o que acontece hoje com o que acontecia na educação clássica. Por que a educação clássica era chamada de educação liberal? Porque ela visava formar pessoas livres. Daí a expressão educação liberal. Educação liberal, que ano, mais ou menos? Nós estamos falando da educação clássica. Né? Então, nós estamos falando de resquícios da escola grega, mas também medieval. Tá. Aí nós estamos falando do seguinte, o adolescente pisava na escola pela primeira vez com 14 anos de idade. Estudava 6 anos. Dali ele podia escolher seguir estudos doutorais. Não parece absurdo? Mas só 6 anos? 6 começar com 14 e depois de 6 anos
seguir para estudos doutorais. Uhum. A gente chama advogado de doutor por conta disso, médico de doutor por conta disso. Tem até uma lei, né? Devia chamar teólogo também de doutor, porque eram as 3 disciplinas, o direito canônico, a teologia e a medicina. Sim. Eram as 3 profissões liberais que a pessoa podia seguir estudos doutorais depois desses 6 anos da educação clássica. Certo. A educação clássica, se a gente olhar o trivium e o quadrivium, tinham 7 disciplinas só para aprender. O número parado, o número em movimento, a grandeza parada e a grandeza em movimento. Certo. Ou seja, matemática, música, astronomia, percebe? Além disso, você tinha que aprender gramática, sim, retórica e lógica. Você tinha que aprender o básico para ser um ser humano. Você precisa aprender a pensar, portanto, a lógica. A gramática para você... Porque matemática é gramática. A lei de trânsito é gramática. Programação de computador é gramática. Na verdade, é uma forma que a gente criou de escrever uma linguagem, né, para traduzir algumas coisas. Certo. Então, para que serve isso? Não só para que eu consiga ler os sinais de trânsito, grafia, etc., mas também para que eu possa produzir peças nesse sentido. Uhum. Então não é só para assimilar, é para eu poder interagir com outras pessoas. Certo. Por isso que eu falo, usando palavras, eu escrevo, eu sei que se o cara está dando seta para a esquerda, provavelmente vai virar a esquerda. Ele vai virar a esquerda. Você não ia falar que ele não é limeirense, não, né? Não, porque o pessoal não usa seta aqui não, cara. Então, aí, se você instrumentaliza uma criança para pensar o bem pensar com lógica, sim, pensar corretamente, se expressar corretamente, se você capacita essa criança a lidar com grandezas, a lidar com a música, aí você fala, você ofereceu o básico, o resto a criança vai aprender por consequência. As crianças são obrigadas a aprender português e matemática no Brasil. Uhum. E ocupam os piores lugares nos rankings internacionais. Sim. Você é proibido de ter fuzil no Brasil hoje, você que é civil. Uhum. Existem meninos no morro que aos 8, 10 anos de idade, eles montam e desmontam um fuzil de guerra. Certo. Pô, eles são proibidos de fazer isso, mas eles sabem fazer. Agora, eles são obrigados a aprender matemática e português e eles não sabem. Uhum. Então, será que não seria o caso de capacitar o ser humaninho para ser um ser humaninho e deixar que ele aprendesse o que ele quer aprender, o que ele precisa aprender depois, sem que um mestre dos magos, assim, um sábio dos sábios, sentado na Torre de Marfim, lá em Brasília, ele diga o que o seu filho, o meu filho, que todo mundo vai ter que aprender do começo ao fim, tudo apostilado, tudo amarrado, e pior ainda, às vezes com erro nos livros básicos, didáticos. Né? Didáticos básicos. Né? Eu aprendi então, coisa assim. A importância da educação financeira, ela é um elemento de você lidar com as grandezas da vida. Sim. Porque você conhece algum ser humano que pode viver sem, se isentando da responsabilidade de lidar com essas grandezas? Difícil. Não tem, o imposto, né? de renda não deixa. Não deixa, não. Não deixa. Experimenta. O governo quer fiscalizar o seu PIX acima de 5 mil. Sim. Tem uma tara de fiscalização, de tomar o seu dinheiro. Se você não sabe lidar com grandezas, não é só o carnezinho das Casas Bahia ou o aluguel. A gente está falando de coisas... E a batata que você compra na feira. Coisas banais do dia a dia, né? Exatamente. Tudo. Absolutamente tudo. Então, sim, é importante. Isso é importante mesmo. E eu vejo isso. E é isso aí, galera. Gostaram do corte? Se gostaram do corte, deixe seu like, comenta e valeu!